E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado. Hoje eu vou comentar um pouco sobre o filme Jumanji Next Level ou Jumanji Próxima Fase, filme de 2019, lançado em dezembro aqui no Brasil. Quando o primeiro filme, Welcome to the Jungle, produzido em 2017 e lançado no Brasil em 2018, foi anunciado, eu lembro que houve uma grande rejeição de boa parte do público para a ideia do filme. A ideia de um reboot, mas meio que uma continuação, e sem a figura marcante do Robin Williams, parecia muito ruim. Inclusive a má qualidade dos trailers e de todo o material publicitário ajudava a crescer essa ideia de que o filme seria uma grande bomba. Mas no fim eu acho que essa falta de expectativas beneficiou muito o filme. Apesar de ser bobo e problemático em vários sentidos, o primeiro acabou sendo uma história bem leve e divertida. Aquele clássico exemplo de filme que a gente fala que tem que desligar a cabeça para assistir. A atualização do conceito do Jumanji funcionou muito bem e com isso a expectativa para o segundo filme acabou crescendo bastante. Porém, do mesmo jeito que a expectativa para o primeiro aumentou a impressão positiva, eu acho que para o segundo a expectativa foi algo ruim. Na história desse segundo filme, o Spencer, protagonista do filme anterior, vivendo em crise em vários sentidos de sua vida, volta a Jumanji sozinho tentando buscar um propósito. Com isso, os amigos deles precisam voltar para lá para ajudar a resgatá-lo e acabam levando sem querer junto o avô de Spencer, interpretado pelo Danny DeVito, e um amigo dele interpretado pelo Danny Glover. Assim como no primeiro, a história não é destaque nenhum. Quando eles chegam em Jumanji, eles têm que enfrentar um grande inimigo, um vilão do mal que dá risadas maléficas e faz planos que não afetam em nada no universo da história. Inclusive o vilão é interpretado pelo Rory McCann, que é conhecido por muita gente por fazer o Sandor Clegane, o Cão de Caça de Game of Thrones, e o jeito dele é igualzinho ao que ele faz no personagem da série, não muda nada. O filme retoma o que era mais interessante no anterior, que era a dinâmica do uso dos avatares dentro do jogo. Você ter personagens reais usando avatares que são totalmente contraditórios ao que eles realmente são. Aqui eles utilizam esse recurso à exaustão, você tem várias trocas de corpos entre os personagens, e isso gera momentos divertidos e também gera problemas para o filme. O que parecia mais interessante desde os trailers era a proposta de você ter dois atores consagrados como o Danny DeVito e o Danny Glover, que têm trejeitos muito característicos nas suas atuações, sendo imitados pelo Dwayne Johnson e pelo Kevin Hart, respectivamente. Mas isso que parecia tão interessante para mim não funcionou por muito tempo. Nos primeiros minutos até é divertido e interessante, você acha que vai levar para um lugar totalmente diferente. Mas depois de algumas cenas o humor começa a ficar repetitivo e para mim estava mais irritante do que cômico. Por exemplo, eles repetem muito constantemente um tipo de piada deles não entenderem as coisas ou falarem muito devagar simplesmente porque eles são velhos. O que é engraçado uma vez, mas quando você faz essa piada 10 vezes, ela perde a graça muito rápido. E com isso a dinâmica dos avatares vai se perdendo e o filme começa a se focar numa história mais séria. E como eu falei, a história não importa. Todos os vilões são genéricos, o estilo de aventura é genérico, e pelo estilo de filme você sabe que tudo não vai ter uma imensa consequência no final. E com isso as coisas se tornam muito interessantes. O filme é dirigido pelo Jake Kasdan, que já tinha feito o primeiro, e ele não traz nada muito interessante relativo à ação. As cenas de ação em geral são totalmente esquecíveis, e o CGI é bem fraco. Em alguns momentos, até no primeiro filme, parece até que é proposital, afinal você está criando um universo totalmente falso. Mas ao mesmo tempo, quando o CGI não funciona bem em coisas como a movimentação física dos personagens principais, a falta de qualidade começa a incomodar muito. No quesito elenco, no primeiro filme, o grande destaque com certeza era o Jack Black. Mas aqui ele está meio apagado, não por conta da atuação, mas acredito que pela escolha que deram para o personagem. Ele acaba tendo pouco material cômico para trabalhar e fica muito esquecido durante boa parte do filme. Por outro lado, isso dá lugar para o segundo maior destaque do primeiro filme vir à tona, que é a Karen Gillan. Entre esses que fazem os quatro principais, ela é a atriz de melhor alcance dramático, e ao mesmo tempo ela tem muito carisma e parece estar se divertindo no papel. Muito também vem do fato de que ela é a única que começa fazendo a mesma personagem do filme anterior, o que com certeza ajudou ela a ficar mais à vontade e mais preparada para o papel. O Dwayne Johnson e o Kevin Hart estão ok, como eu falei, eu esperava mais dessa questão deles interpretarem atores tão marcantes. Inclusive o Danny DeVito e o Danny Glover não tem muito o que fazer, eles aparecem muito pouco como eles mesmos no filme. Você ainda tem a Awkwafina, que eu não sabia que estava nesse filme, foi uma grande surpresa. Ela entra lá no meio do filme, ela também, mas também não tem um grande momento de destaque. E o Nick Jonas também está de volta, mas você simplesmente esquece que ele está no filme e 5 minutos depois ele aparecer. O novo Jumanji tem seus momentos divertidos, não é um filme péssimo, mas como eu falei, ao contrário do primeiro, que se beneficiou com a expectativa, acho que esse sofreu com ela. É aquele clássico exemplo de sequência que pega os mesmos elementos do filme anterior e potencializa eles. Se você não gostou do primeiro filme, com certeza você não vai gostar desse. Se você curtiu o primeiro, você pode até ter seus momentos de diversão,
mas pra mim, pelo menos, o saldo ficou negativo. Então vou fechar minha avaliação com uma nota 5 de 10. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Não se esqueçam de comentar sua opinião sobre o filme, se inscrever no canal, dar seu like, sempre ajuda muito. E até a próxima crítica aqui. Tchau!